lindos, como é que vocês estão? Bem-vindo mais uma vez ao programa de Tudo para Todos. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, tô muito feliz de recebê-la, a Débora. Seja bem-vinda, Débora, tudo bem? Tudo. E você, Matheus? Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui nessa tarde com você. O prazer é nosso. Nós vamos estar aqui conhecendo um pouco mais sobre ela, ouvindo os projetos que ela tem. Vai ser algo incrível, você não pode perder. Antes de nós oficialmente entrevistarmos a Débora, nós queremos aqui agradecer aos nossos patrocinadores oficiais do programa, que é a ML Essencial e Quilua Cervejaria. Gente, eu preciso falar da Quilua Cervejaria, porque é um espaço incrível que eles têm, você precisa conhecê-los. Exatamente. Você tem ali um espaço incrível, um hotelzinho para bike, você que quer guardar sua bike, não tem onde guardar sua bike, vai lá, deixa com eles. É top demais. Se você quer fazer sua confraternização, vai lá também, eles têm um espaço incrível para confraternização. Ah, e detalhes, para você que tem um amigo que gosta de jogar sinuca e tudo mais, também tem um espaço específico para isso, além de um frango incrível de domingo. Então, por favor, na descrição do vídeo vai ter o arroba deles, entra lá, pega o endereço, vai. Você não vai se arrepender. Muito obrigado. Gente, vamos lá. Débora, primeiro, quem é Débora? Acho que tá todo mundo curioso para saber quem é Débora. Vamos lá, então. Débora Andrade, eu sou moradora aqui do município de Taboão da Serra, Ok. né? Já estou revelando um pouquinho a minha idade, Olha. hein? Mas eu me considero taboanense de coração, né? Eu não nasci em Taboão, mas eu vim para cá ainda pequenininha, Ok. né? E já estou aqui há 40 anos. Sou casada, tenho um filho, né? E moro ali na região do Silvio Sampaio, Ok. né? Sou uma universitária e formada em administração com ênfase em análise de sistemas, né? Trabalhei muitos anos nessa área de computadores, né? Me formei em processamento de dados. Olha só. E aí, da noite para o dia, deu a louca. Aí eu fui para a área de comercial, né? Eu sempre gostei muito de comunicação, sempre Ok. gostei muito de pessoas. E assim, foi uma área que eu trabalhei por 8 anos, fui muito feliz, mas sabia que não estava na área certa, Ok. né? E aí comecei a ir para a área de comunicação, a área qual eu gosto, né? Eu sempre gostei de estar com pessoas, né? E aí fui para a área comercial e nesse tempo todo, assim, eu moro na periferia, né? Sou uma menina de periferia ali e pude presenciar, sabe, Matheus, muitas coisas ali na nossa região que realmente, ao mesmo tempo que nos deixou triste, também nos deixa assim com um alerta, né? Então, eu infelizmente tive colegas que morreram para overdose, eu tive pessoas que Sim. entraram para o crime, pessoas que entraram para viver alguns outros mundos assim, e a gente sempre gostou de ajudar o próximo, né? Sim. Então, a política, eu digo que é uma forma de você poder ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas, e a gente faz política por onde a gente está. Exato. Né? Em todos os lugares, eu digo que até no nosso relacionamento com o nosso esposo, com nossos pais, a gente está fazendo a política, Verdade. né? E eu tive um convite, né, para trabalhar na gestão atual aí do nosso município e fiquei por 2 anos e então eu pude conhecer a política, na verdade, estando dentro da política, porque eu sempre conheci a política estando fora, Sim. né? Eu tive, sempre fui convidada a apoiar projetos políticos, ajudar algumas pessoas, mas não trabalhava ali depois. Então, eu tive essa oportunidade de ficar por 2 anos aí na gestão, né, que estamos aí atualmente, e conhecer um pouco da política do lado de dentro, né? E isso aí também foi me chamando a atenção para outras coisas, né? E aí uma coisa que me despertou muito foi o estudar para a política. Né? Isso é incrível. Débora, olha só que legal. Eu acho que isso é um incentivo para muitas pessoas, porque algumas pessoas elas chegam na idade que a nossa idade ela é muito parecida e ela acha que não consegue mudar, que é difícil mudar, que é difícil recomeçar, não quer dar um start. E isso é muito importante para as pessoas verem que, independente da idade, um recomeço, Sim. ele, por mais que seja difícil, é muito bom.
Porque a gente não pode ficar parado, estagnado sempre em um algo só específico. Porque nós temos muito mais para dar para a sociedade, para o próximo, para o amigo, para a família. E o nosso medo de recomeçar é o que é difícil. E Sim. nós observamos aqui que você recomeçou sua trajetória, tanto em relação a trabalho, eu acho isso muito legal, e voltar a estudar de novo, voltar a se colocar de Sim. novo no mercado de trabalho totalmente diferente, ter esse restart na vida, porque eu acho que um restart, ele é muito importante. Por mais que tenham medo. E eu sei que muitas das pessoas que seguem a gente no canal, ela tem esse medo. Qual foi uma das maiores barreiras que você enfrentou para poder se ressignificar? Olha, é bem interessante isso que você está falando, porque assim, eu digo que eu gosto de aventuras, né? Porque assim, eu me considero uma empresária também, né? Sim, Porque com 12 para 14 anos, eu tive um objetivo de que quando eu fizesse 18 anos eu queria comprar um carro. ok. E eu não sou uma filhinha de papai, né? Graças a Deus, meus pais eles sempre deram a vara, mas nunca o peixe. Sim, E com 18 anos eu consegui realizar esse meu sonho. olha aí. Eu comecei a vender cocada e geladinho na periferia. E eu juntava num cofrinho, né? E aí, depois desse tempo, eu me lembro que antes eu queria trabalhar, porque eu queria trabalhar. E meu pai falava assim, mas para que você quer ir trabalhar? Graças a Deus o pai trabalha, não tem necessidade. Mas eu falava assim, pai, você pode me dar, graças a Deus, o alimento, a minha roupa, mas eu tenho sonhos, eu tenho objetivos que eu preciso conquistar. Sim, E eu me lembro muito que na época eu queria entregar panfleto, né, no Farol, porque eu sabia que com a minha idade eu não ia conseguir algo. uhum, E aí meu pai falou assim: não, para você fazer isso, eu acho que você vai se expor, não é um local ideal, é perigoso. Então, nesse sentido, não. E aí eu fui procurando outras alternativas e foi quando eu inventei de vender cocada, geladinho no bairro. E eu juntei, né, esse dinheiro, só que aí depois eu queria mais, né? Eu queria ganhar mais do que a cocada e o geladinho, porque senão eu não ia conseguir chegar no meu objetivo, que era comprar o meu carro com 18 anos. Então eu queria tirar carta e eu queria comprar o meu carro. sim, E aí eu me lembro que foi quando eu entrei no colegial técnico de processamento de dados, né? E eu comecei a fazer um estágio depois. Com meus 16 anos eu consegui um estágio na área. E aí eu estudava em Santo Amaro e consegui um estágio na área de tecnologia. E aí foi quando eu me lembro que eu ganhava acho que R$ 220, alguma coisa assim, e eu continuei guardando esses R$ 220. E aí, com 18 anos, eu consegui comprar um Uno Prata, né? Então, assim, eu acho que a sacada aqui, o que eu deixo para as pessoas, é que você tem que ter um objetivo. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? E a mesma coisa foi a mudança que eu tive agora recentemente para a sim, política, porque eu trabalhei 8 anos na área de tecnologia. Eu tinha uma vida até então tranquila, porque depois que eu entrei na área de tecnologia, há 20 anos atrás, era uma área que se pagava razoavelmente bem. sim, Então, eu trocava de carro de 2 em 2 anos, ainda não era casada, eu viajava. Então, assim, essa área, para mim, me proporcionou a degraus muito bacanas, mas eu sentia que eu não estava feliz. E eu lembro até hoje que quando eu fui mudar da área de tecnologia para a área comercial, a minha mãe falou que eu estava ficando louca, que eu só podia estar enlouquecendo, porque eu já estava estabilizada financeiramente, que eu ia, né? E eu fui trabalhar na Renner. Eu passei num processo seletivo na Renner e para ser supervisora de loja. Imagina, trabalhar de domingo a domingo com uma folga por mês. A minha mãe falou: "Meu, você tá louca, né?" Mas foi assim uma experiência também ímpar. Eu fiquei 45 dias em Porto Alegre e parecia o Big Brother. Porque eu fiquei com um grupo de pessoas que eu não conhecia, com princípios e valores totalmente diferentes do meu. E eu ligava para minha mãe alguns dias chorando, porque você lá tem regras, você tem que comer sim, no horário que o ônibus passa, você tem que entrar na empresa, você tem que fazer os treinamentos, né? E eu me lembro até, né, sei lá, depois eu vou falar para ela assistir o podcast, a Kelly é uma menina
linda, negra, assim, toda pra frente. E eu cheguei lá toda moada, nem sabia me maquiar. Ela falava, vamos, Débora, vamos, menina, você tem que se maquiar, você tem que se arrumar. Mas aquilo ali, pra mim, era um choque de realidade. Imagine eu, a menina da periferia, que mal sabia sair desse mundinho aqui, chegar em Porto Alegre e tendo que me maquiar. E as meninas tudo estilosas, andando todas eleganteias. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? E eu me ressignifiquei naquele momento. E então, assim, foram vários processos, sabe, Matheus, que eu fui me ressignificando, me superando. E acho que também tá tudo certo em você mudar, porque você vai ter completado ciclos na sua vida. Sim. Né? Exato. Então, hoje, eu estou indo para um outro ciclo. Não significa você aí que está nos escutando que você trabalhou, sei lá, 20 anos em alguma coisa e daqui a pouco você quer mudar de área. Ai, por quê? Eu tô louco? Não. A vida, elas são feitas por ciclos, né? Exato. E que tá tudo bem. Não se cobre. O importante é você ser feliz, é você buscar em tudo que você estiver fazendo, você fazer com amor e dar o seu melhor. Exatamente. Né? Dé, eu acho que eu vejo um amor, primeiramente, né? Porque, antes de tudo, brota aquele desejo no coração pra mudança. Às vezes o que falta é a força, às vezes o que falta é o ânimo pra ir. Mas eu vejo que foi um amor muito latente. Esse amor te fez passar por tudo que você tem pra você chegar onde você tá hoje. É, eu- Na sua história, a gente percebe que você teve uma experiência dentro da política que muitos não têm. Muitos só olham de fora e só julgam de fora. Não tem como se ter uma experiência sem vivê-la. E você teve essa vivência. Pela sua vivência internamente, já na política, dentro dela, trabalhando nela, você viu que você tinha força para mudança? Sim, eu acho que uma das coisas que mais eu consegui enxergar estando lá dentro é que nós podemos fazer a diferença, sabe? Porque muitas das vezes você fala, não, eu tenho que ser como todos que estão ali, eu tenho que fazer conforme o que todos estão fazendo, e você pode ser você. Claro que você não vai agradar todos, porque nem Jesus agradou, Fato. né? Exatamente. Mas você pode fazer a diferença. Porque se você ficar pensando, ai, mas o fulano, o cicrano, você não vai fazer. Porque eu escuto vozes até agora. Débora, você não tem dinheiro, esquece. A política só pode estar na política quem tem dinheiro. E hoje eu não acredito mais nessa tese. Porque quando eu estive lá dentro, eu pude conhecer realmente o sistema, mas eu pude acreditar que as pessoas boas também têm que fazer parte da política. Entendeu? E que para que nós possamos mudar o nosso município, nós possamos mudar o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso bairro, depende de quem? De mim e de você. Mas a grande maioria das pessoas, elas se colocam no conformismo ou então no vitimismo, na reclamação, Sim. que é muito mais fácil do que você colocar ali e falar, eu vou ser um representante da população, Exato. né? Exato. Agora, se nós formos falar que é fácil, não, não é fácil, porque você vai contra um sistema, você vai contra muitas pessoas que parecem parecido. E aí, o que que acontece? Você não pode se deixar ir com a manada. E Exatamente. para que você não se deixe ir com a manada, eu acredito, Matheus, que você precisa ter um propósito. É isso. Porque muitos ali entram porque ele se chamou para a política ou porque alguém acha que você tem que estar ali porque o irmão, o fulano, o cicrano, enfim. E eu digo que eu fiquei relutando com esse propósito, porque eu falava, Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Todo mundo diz que para você entrar na política você precisa de muito dinheiro. Meu Deus, como que eu vou ser um representante da população se eu não tenho liderança que vai querer dinheiro? E eu comecei a me fazer muitos questionamentos, né? E aí
foi um processo de quase 1 ano para eu aceitar esse propósito, indo contra as minhas, talvez, vontades pessoais, né? Sim. Porque eu falava, não, é uma guerra, a política é uma guerra, é um lugar hostil, é um lugar complicado, o que eu vou fazer ali? E aí, Deus, ele me colocou, né, para se conectar com outras pessoas que têm princípios e valores como o meu e falar, Débora, você pode fazer a diferença. Então, foi quando eu participei de um processo seletivo do Renova BR, Ok. né, que é a maior instituição política do Brasil. Ela é uma instituição que tem todos os partidos, todos os tipos de pessoas, não tem discriminação nenhuma. E eu participei desse processo seletivo por 7 meses. De mais de 20 mil inscritos, eu fui uma das selecionadas entre as 528 pessoas que foram selecionadas. E dia 28 de outubro eu recebi a resposta que eu tinha passado. E aquilo para mim foi assim uma honra, porque eu falei, meu, que legal. E depois disso eu comecei a olhar a política já olhava diferente, mas aí quando você começa a conversar com outras pessoas, sabe, com pessoas de outros estados, você fala, gente, existe pessoas que pensam como eu. Sim. Existem pessoas que querem fazer a diferença como eu. E aí você fala, eu não estou sozinha. Né? E aí aquilo vai te dando um gás, aquilo vai ardendo cada vez mais no seu coração para você falar assim, é esse o propósito que Deus quer para minha vida. Mas mesmo assim, eu escuto muitas vozes ainda. Não é fácil, porque sempre vão ter pessoas querendo te desanimar no meio da sua caminhada. Só que aí você tem que fechar o ouvido e falar onde que você quer chegar, quem você quer ser. Isso é interessante. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que acabou calhando e assim, calhando sem querer, querendo. Eu cheguei até a postar no meu Instagram nessa semana. Essa semana não, especificamente ontem, né? Referente a essa gravação. Sobre um filme que lançou na Netflix. Não sei se você chegou a ver o filme que lançou agora no Netflix. Eu vou falar Netflix porque aqui tá tudo numa boa. Mas esse filme especificamente me lembra muito a sua trajetória. O nome do filme é Para a Presidente Shirley. Depois, se você puder assistir, você assiste. Chama Para a Presidente Shirley. E ela realmente relata a história de uma mulher negra que se elegeu para presidente e queria fazer essa mudança. É lindo. Lindo, Nossa. lindo, 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 lindo. Eu recomendo a todos que assistam esse filme. Esse filme é incrível. E ela justamente veio nessa mesma visão, nessa mesma situação. Não tenho dinheiro, não sei como eu vou fazer diferença, mas eu quero fazer a diferença. E ela chegou lá. Olha, que Então, legal. quando eu vejo que tem alguém que tem um propósito bom no coração de mudar algo, principalmente hoje em dia, nós precisamos de mudança. Eu não falo nem em relação ao meu município, que é Taboão da Serra, mas precisamos de pessoas que queiram mudança para o Brasil. Exato. Se nós não temos pessoas que queiram mudança para o Brasil, vai continuar a mesma coisa. Exato. E eu acho que, eu não posso falar por todos, mas como eu, muitos estão já de saco cheio da mesma coisa. Exato. Nós queremos algo. E é bom poder conhecer e ouvir alguém que entrou para fazer essa mudança. E que está lutando para fazer essa mudança. Isso é maravilhoso. Aproveitando já um engajamento, né? Fala para nós, por onde que você quer começar? Débora, eu quero mudar o quê? Então, Matheus, assim, eu digo que a mudança, ela é um tijolinho por tijolinho, Sim. né? Porque ninguém consegue falar, eu vou entrar lá, eu vou fazer acontecer, papapá. Não. Até porque mudar requer muito aprendizado, requer constância, Sim. né? Requer persistência, requer você fazer com que as pessoas acreditem que aquela ideia que você tem não é só boa para você, é boa para um conjunto de pessoas, né? E muitas das vezes alguns representantes que eles entram ali, eles acabam pensando neles ou no nicho deles e não pode ser dessa forma, né? Quando você pensa em mudança, você pensa em diferencial, você tem que pensar na população no geral. Exato.
né? Então, assim, eu tive a oportunidade aqui de trabalhar num núcleo de idosos, que nós temos apenas um aqui no nosso município, que é um centro de convivência. E lá nós tínhamos uma média de 400 idosos que frequentavam esse núcleo lá por dia. Ok. E uma das coisas assim que eu quero fazer a diferença é na vida dos idosos. Porque os idosos, eles são esquecidos, Sim. né? Assim, muitas vezes os próprios filhos, por querer proteger, eles acabam fazendo com que os pais pensam que eles são inúteis, que eles não podem mais ter voz, né? Então eu ouvi relatos assim de muitas coisas. Então eu quero ajudar a fazer a diferença nesse sentido, até porque graças a Deus eu tenho meus pais vivos, Graças a Deus. né? Então eu posso fazer a diferença, inclusive, na vida deles. Sim. Se Deus quiser, eu quero ser uma idosa com que eu possa curtir a minha melhor idade. Então eu penso que quando você pensa em fazer a diferença por um idoso, você não está pensando só nele. Você está pensando no ciclo familiar. Você está pensando na família como um todo, no neto, no sobrinho, no filho, no pai, na mãe. Porque a minha mãe, ela fala uma frase que ela sempre falou para mim. A boca que do meu filho beija, a minha adoça. Então, se você trata um idoso bem, em primeiro lugar, você já tem respeito pela sua geração passada. Exato. Né? Então, se você já trata os seus pais bem, os seus bisavós, toda pessoa considerada idoso na sua família, você já tem um respeito, uma gratidão, né? Então, quando você já começa a olhar para um idoso sem ser no seu ciclo familiar, aí você já tem outras coisas, você já tem o acolhimento, você já tem a forma do transformar vidas, da empatia de se colocar no lugar do outro, né? Então, essa é uma das primeiras coisas. E aí eu também penso nas mulheres, né, no empreendedorismo com a mulher, porque eu passei com isso desde lá dos meus 12, 14 anos. Então, antes da pandemia, eu também estava com uma empresa de eventos que, com a pandemia, a gente teve que mudar a rota. E foi aí por isso que eu fui convidada a trabalhar na prefeitura. E eu aceitei que, no Sim. momento, a minha empresa de eventos tinha sido fechada praticamente. Os jovens e os adolescentes, eu tenho um filho. Né? Então, se eu quero que o meu filho faça parte de ser uma geração diferenciada, o que eu tenho proporcionado para o meu filho? Sim. E para todos os jovens, não só pensar no meu filho, mas nas minhas sobrinhas, nas pessoas a qual eu convivo, na comunidade como um todo, sendo representante da população, o que eu... Né? Então, eu ainda acho que falta muitos núcleos no nosso município. Ah, Débora, mas, bom, nós somos um município que nós temos aí 300 mil habitantes, né? Existem coisas boas, sim, não vamos só jogar pedra. Mas nós podemos fazer muito mais. Aqui para o nosso lado do Pirajussara, aqui para o nosso lado do Jardim Roberto, que é um lado mais periférico, é muito esquecido. Sim. Né? Então, nós temos muitas coisas, mas às vezes para a região central e para cá. Né? Claro que tudo demanda de verba, tudo demanda de um planejamento, né? Mas se o seu município não tem recursos, que tal buscarmos recursos fora? Que tal buscarmos recursos de empresários? Será que se você tiver um projeto, uma ideia, você não tem empresários que de repente apoiaria? Com certeza apoiaria. Quando a gente começa a conversar com empresários, eles gostariam de investir o dinheiro dele, às vezes eles não investem ou fazem alguma outra coisa porque não tem um projeto interessante para ser investido. Sim. Então, eu digo que nós precisamos envolver a população. Né? Tem muita coisa a ser feita. Agora, claro, não vai depender só de mim, depende de que todos, ou uma grande maioria, abrace causas. Né? E que nós, como seres humanos, nós paremos de olhar só para o nosso umbigo, só para as pessoas que estão do nosso lado, porque quando você abre o leque, você vê que tem muito mais pessoas que precisam, muito mais lugares que você pode chegar, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer, estando lá dentro, núcleos, lugares, pessoas que eu nunca imaginei que no nosso município tinha. Eu nunca tinha entrado, por exemplo, numa CDD.
né? Eu nunca tinha entrado ali naquela região do Record, eu nunca tinha participado de ONGs, o qual eu via as realidades das mulheres que sofrem por violência, Sim. tanto doméstica quanto abuso psicológico. Então, assim, isso me proporcionou abrir uma mente muito maior. Então, quando você sai ali do seu mundinho, que já era um mundinho o qual eu presenciei muitas coisas, né? Ali a região que eu moro é uma região que sofre muito com enchente, eu moro bem na frente ali do córrego. Então, Ok. eu já vi pessoas perdendo tudo, né? Então, assim, só que eu conheci aquela realidade. Eu já entrei para evangelizar ali no Morro do Sabão, que eu também tive a oportunidade de conhecer uma outra realidade. Então, conforme você vai conhecendo essas realidades, você percebe que você pode fazer muito mais, né? E o fazer muito mais, às vezes, não depende só de um investimento financeiro. Exato. Às vezes, uma palavra, um abraço, um direcionamento. Muitos precisam de orientação. Às vezes, as pessoas não sabem o que ela tem direito e o que elas precisam, aonde chegar para conseguir aquilo que elas precisam. E aproveitando esse ensejo de falar que de Taboão da Serra, onde na realidade os próprios moradores não sabem o que tem de benefício, né? Isso é, é interessante quando você para perguntar ou conversar com alguém de Taboão da Serra, perguntar assim, você sabe quais são os direitos? São os seus direitos em Taboão da Serra? Ou o que você tem para usar aqui, usufruir aqui? Poucos têm. Eu acho que como a gente já está seguindo essa linha pelo direito da mulher, é interessante você já aproveitar e dizer uma ONG aonde ela pode se sentir acolhida. Porque a gente sabe que o número, principalmente pandêmico e pós-pandêmico, onde as mulheres estão sofrendo muito com seus maridos e não sabem aonde ou como recorrer, deixar aqui para elas que é possível sim sair disso e existem lugares que estão prontos para acolher, principalmente aqui na nossa região. Sim. Então, para você ver como é interessante, eu não conhecia até então, antes de estar lá dentro. Nós temos a Controladoria da Mulher, que é ali na Estrada das Olarias, né? Tem a Sim, Delegacia da Mulher. Claro que nós ainda temos no nosso município poucos recursos, né? O governo tem aí construído um lugar, não sei até quando que vai estar pronto, mas ele pretende construir ali um lugar que seja mais acolhedor, porque realmente hoje é onde é a controladoria da mulher, ali é onde eles conversam. Ainda eu acho que é um ambiente muito hostil, um ambiente que precisaria ser mais acolhedor. Mas nós temos ONGs também no nosso município que faz esse trabalho, né? Eu conheço a ONG Mãe de Coração, que é ali perto até, inclusive, do Banco de Alimentos, ali uma travessa da Benedito Cesário, que tem um trabalho maravilhoso. Lá elas têm o curso de cabeleireiras, ela tem a parte psicológica, que tem o psicólogo, né? Então é um trabalho maravilhoso que ela não recebe recursos nem do município, nem federal, nem estadual. É tudo na unha mesmo, pessoas que acreditam no projeto, né? E que ajudam, né? Então, assim, é um lugar acolhedor que você, né, precisando, vai ter todo o respaldo, sim. né? E assim, é muito interessante quando você começa a ouvir os relatos das mulheres que conseguiram, né? E assim, é tão interessante que quando você começa a estudar e ter o conhecimento, até como diz a própria Bíblia, né, que o conhecimento te tira da ignorância, Exato. você consegue entender que o abuso ele não é só a violência física. Sim. E até isso eu consegui aprender. Porque, assim, a violência psicológica é muito pior, às vezes, do que a física. Claro que a física dói, machuca, mas a psicológica tem muitas mulheres que vivem uma violência psicológica por muitos anos, que às vezes ela entra numa depressão ou que ela se sente inferior, que ela acha que ela não vai conseguir trabalhar, que ela não tem uma profissão, então ela aceita determinadas situações que quando ela abre a mente dela, que ela consegue ver que ela é forte sim, que ela pode sim se superar, é maravilhoso. A gente começa a ver relatos de mulheres que se superaram, que conseguiram sair daquela situação.
Mas não é fácil, a gente sabe que é uma coisa, né, que é difícil, né, tem que ter muita força de vontade, muita persistência, mas é possível. Se você quer, né, sair daquela situação, se você quer ajuda, são lugares que você vai conseguir ir, vai conseguir ter um respaldo, uma ajuda muito bacana. Eu fico emocionado, principalmente sabendo que é, de tudo que a gente já gravou aqui até esse presente momento, que há saída. Eu acho que para você que está em casa, para você que ouve, que assiste a gente, vocês têm que entender que há saída para você, independente de onde você está, como você está e da forma que você está. Nós já ouvimos vários relatos, mas uma coisa que eu quero impregnar em você nesse momento é: meu, tem possibilidade para você sair da onde você está. E se você buscar recursos e ajuda, pode ter certeza. Primeiro, para você contar com o nosso apoio. Você pode ligar para a gente, você pode mandar e-mail para a gente vai estar aqui para te dar um suporte. A Débora também tem o Instagram dela que vai estar justamente aí para você também entrar em contato com ela. Tem as ONGs, todas essas informações vocês vão estar tendo disponibilidade no nosso canal. Entenda, a saída não é o final, o que você está vivendo. Débora, vamos lá. É, entrando na política, vendo que é possível ter a mudança, tendo esse novo propósito de vida, né, que eu acho que é o mais bonito. Não mudar em casa, porque às vezes as pessoas mudam só em casa, não. Mas mudar para a vida do outro que você mal conhece, que você não sabe o que está vivendo, onde está se passando, o que está acontecendo, mas você tomou isso para si, colocou essa couraça, vamos colocar assim, está indo para frente. Mediante as mudanças que você vê de urgente em Taboão da Serra, o que você vê de mais preocupante e o que você faria para mudar? Olha, aqui em Taboão da Serra, né, nós acompanhamos aí diariamente os problemas com a segurança, com a educação, com a saúde, né. Eu me lembro que quando eu entrei, no governo, eu entrei com aquela sede, né, "Gente, mas é tão vamos mudar a saúde", porque assim, você tem que eu acho que olhar em alguns municípios, em alguns lugares que a coisa está funcionando um pouco melhor, Sim, e trazer aquilo para o seu município. Então, por exemplo, eu vou dizer de São Paulo, que é algo que eu já pude, presenciar, que é possível trazer para o Taboão, né, assim como tem lugares em São Paulo que o SUS também é ruim, mas aí nós vamos falar da gestão, porque a gente não pode generalizar, né. Existem verbas que o governo estadual, o governo federal manda para a área da saúde e que cada município vai gerir de acordo com o que ele acha que tem que fazer. Então, aqui do nosso lado, nós temos o Arrastão ali, que ele tem uma gestão por uma empresa que é do Albert Einstein, uma sim, empresa, né? E assim, quando eu entro ali, eu falo, não, eu acho que a gente não está em São Paulo. Porque se você for, de repente, para o lado do Macedônia ou do Mitsutani, que eu já tive a oportunidade de ir em algumas UBSs ali também, você fala, ué, será que eu estou no mesmo local, né? Será sim. que eu estou dentro de São Paulo mesmo? Então, assim, e eu liguei na empresa perguntando como que funcionava para eles virem fazer uma visita no nosso município, tal, para a gente poder trazer essa empresa. Eles me explicaram tudo, mas infelizmente, né, o secretário lá administrativo não quis marcar nenhuma reunião para conversar Sim, com eles. Então eu acho que na área da saúde o primeiro passo é você olhar aonde que está dando certo e conversar com a população do nosso município, o que é importante. sim. Porque assim, a área da saúde tem muitas coisas para serem feitas. E dizer que o nosso município vai ser o top das galáxias, vamos ser realistas, a gente sabe que não é assim. Mas existe muitas coisas que você pode fazer, mínimas, que pode melhorar. Uma das coisas que eu acho assim para ontem que poderia ser diferente, era ter um treinamento com as pessoas da saúde.
Porque o que a gente escuta muito em reclamações, eu atendi várias pessoas, é que assim, as pessoas não têm empatia. Isso é um Então, fato. você chega lá no posto, meu esposo foi no posto dar vacina para o meu filho na época da pandemia, ele chegou lá 4h15 mais ou menos da tarde, simplesmente aquela converseira toda, a pessoa: "Ai, não tem como dar vacina". Aí ele me ligou, né, eu estava trabalhando ainda na gestão e liguei para a pessoa lá da Secretaria da Saúde e falei: "Como assim, gente? O que que acontece?". Então, aconteceu com o meu esposo, Sim, mas a gente já ouvia relatos também de outras pessoas. Então, assim, eu acho que se a pessoa se colocar no lugar do outro, a gente já começa a ter uma saúde diferente. exato. Porque assim, a pessoa quando ela vai num posto de saúde ou quando ela vai numa Antena, num Akira, a pessoa já chega lá fragilizada, porque ninguém vai nesses lugares para passear. Exato. Mas quando você tem um acolhimento, a pessoa já tem uma empatia. Olá, tudo bem? O que que você está precisando? Sabe? E está faltando isso. Então, eu acho que de fato já precisaria começar um treinamento para as pessoas começar a ter empatia. E treinamento já não vai dinheiro, né? Exatamente. Já vai, eu acho que a postura da gestão em falar assim: poxa vida, gente, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu acho que já é dar um choque de realidade, tipo assim, o que você não quer para você, não faz para o seu próximo. Sabe, então isso já não entraria em investimento, entraria as pessoas têm empatia. Então eu acho que um treinamento já seria algo que, aos meus olhos, faria diferença, né. Outra coisa é você ver que em alguns pontos ali, você precisa ter cargos concursados e não de livre nomeação, porque infelizmente, às vezes o cargo de livre nomeação, a pessoa acha que porque ela é indicada de um cargo do vereador XYZ, ela acha que ela não vai sair dali de jeito e maneira. Exato. Então ela já começa a atender como para ela não faz a diferença se ela está tratando bem o amigo dela, mas: "Ah, eu não conheço o Matheus? Ah, Matheus, não tem. Ah, Matheus, não dá para te atender agora. Não, é 4h15 que não tem vacina". Então, explicar: "Olha, Matheus, o que que acontece? Nós não temos uma vacina aberta aqui no momento, mas eu vou ligar lá no Suiná, vou te direcionar para o Suiná, porque se eu abrir uma caixa de vacina agora, de repente eu só vacine agora o seu filho e eu vou perder essa vacina. Pode ser assim? Você se importaria de subir?", que foi o que aconteceu com meu esposo. Mas ela não explicou, simplesmente falou que não tinha como vacinar. Então a pessoa já sai dali pé da vida, concorda? Fato. Se o posto fecha às 17 horas, você chega num posto de saúde às 16h15 e você tá ali para querer tomar uma vacina e a pessoa olha para sua cara e fala: "Não, nós não temos como te dar vacina hoje". Pô, ele já ligou naquele nível master de estresse. Sim. Agora, explica, fala: "Olha, o senhor se importa de subir 500 metros aqui? Porque lá no Suiná ainda tem a vacina aberta. Ou não, se lá não tiver, nós vamos ter que abrir". Sabe, eu acho que tudo é o diálogo, é a comunicação, a conversa, o respeito. E infelizmente eu acho que isso hoje na saúde falta, Fato. né? Então, o primeiro passo eu já acho que seriam pequenas doses de se pôr no lugar do outro. Sim. A segurança, a mesma coisa. O nosso pessoal que está trabalhando na segurança hoje, eles estão assim no nível máximo, os servidores públicos, de cansaço, de desvalorização, né? Um quadro de funcionário totalmente fora do comum, né? E aí você tem que ter um olhar para essas pessoas. Poxa, se você quer que uma equipe de segurança trabalhe com qualidade, com eficaz, o que que a gestão está fazendo para olhar para esses servidores públicos, né? Chama para conversar, nem tudo é só o salário. Claro que se você promete algo, você tem que cumprir. Se você prometeu que você iria dar um aumento, o mínimo que você tem que fazer é cumprir. Fato. Mas não é só isso, entende? Você tem maquinários suficientes? Você tem. Então, assim, a segurança nossa ela está defasada em salário, em quadro de funcionários, né? E que assim, quem faz esse papel não é o legislativo, que é o vereador, é o executivo. Porque tem coisas que não é um papel de um vereador.
O vereador, ele pode levar a demanda para o prefeito, ele é a voz da população, né? Então, a população vai reclamar que, de repente, está tendo um bairro X que está com problema de segurança. Mas quem vai dar a caneta para assinar vai ser o executivo, vai ser o prefeito, né? Então, assim, ter esse olhar de se levar essa demanda para o prefeito, aí vai entrar um orçamento. Ah, tá bom, esse ano nós não temos como fazer isso. Então, vamos fazer um projeto para o próximo ano? O que que de repente poderia ser feito? Né? Então, eu me lembro que assim que eu entrei na prefeitura, teve até uma deputada que ela demandou uma emenda para cá, que é eu não vou lembrar agora o nome dela, mas é aquela que ganhou até porque ela fez uma, não sei se você lembra que ela foi levar o filho dela para a escola e o bandido veio abordar ela e Sim, ela, sim. então ela fez uma, eu não sei, é uma moça loira, agora eu esqueci o nome dela. O sobrenome dela tá na minha mente, mas o primeiro nome não. E ela demandou uma emenda para cá que comprou alguns armamentos para os policiais, né? Mas o quadro, por exemplo, de funcionário, ele está totalmente escasso. Por quê? Porque teve policiais que morreram na pandemia, Fato. entendeu? Então, assim, o executivo ele tem que ter esse olhar, entendeu? Claro que o legislativo vai levar essa demanda. Mas e aí? Ó, já faz 3 anos e pouco eu não vi abrir nenhum concurso na área de segurança para o nosso município. Uau, faz um tempo. Entende? Então, assim, e essas pessoas que foram, que o quadro de funcionário foi, alguns se aposentaram, alguns, infelizmente, a pandemia levou. E Porque ainda não aí? foi Por que substituída, que não né? substituiu? Então, você vai ficando com um quadro. Então, assim, a política ela envolve uma série de coisas. Não né? A segurança tá isso, tá. Realmente a segurança tá horrível, mas são vários pontos. Ah, mas não temos verba. Ué, vamos atrás dos deputados federais, estaduais aí, entende? Porque eles já conseguem ter um aporte de emendas maior. Então, eu acho que você precisa querer, né? E ouvir a população, né? Então, assim, aí vamos falar na parte social. Que tipo de projetos podem ser feitos para o nosso município para tirar as crianças que ficam ociosas de repente no contraturno, tanto na parte da manhã ou na tarde? Os projetos que a gente vê em Taboão da Serra para isso, na realidade, são extremamente poucos, né? Eu tive o privilégio de participar do projeto Lado a Lado. Foi um projeto muito bom aqui, não sei se você conhece. Sim, Cheguei a fazer alguns cursinhos ali também. É lógico que não é nada mirabolante, mas já é uma ajuda na realidade, né? sim. Foi muito bom, o pessoal muito bom. Quero até aproveitar para mandar um abraço para a professora Ana, que é uma mulher incrível e trabalha, dá aula no lado a lado e em outros lugares, é uma mulher excepcional. Mas projetos como esses você não vê nem com frequência, nem até em outros municípios, para falar a verdade. São Sim, difíceis. Mas são projetos que precisam ir mais para frente e ter muito mais, sim. né? Para não só ter, ser anunciado. Porque o que eu acho interessante é que você tem, às vezes, projetos bons no município, eles não são anunciados. Então, cadê a galera que vem fazer? E eu, quando eu tava fazendo o cursinho aqui no lado a lado, achava interessante, porque você falava, meu, tem um lado a lado que dá curso e além de dar o curso, eles fazem aulas gratuitas para as pessoas daquilo que eles estão dando, né? Sim. Eles beneficiam a população. Aí você fala assim, tem corte de cabelo de graça, tem... E a galera não sabe. O povo É. não sabe. Eu achava incrível isso. Precisa ser mais divulgado, né? Porque assim, nem todo mundo tem acesso à internet. Fato. Eu não tenho o número preciso de qual a quantidade da população, né, do nosso município que não tem muito acesso à internet, mas nós sabemos que os idosos têm uma certa dificuldade com isso. Exato. Nós sabemos que as pessoas que passam por situações vulneráveis sociais também têm dificuldade. Muitos não têm internet em casa. A gente percebe isso na pandemia. Minha irmã ela é professora do município do Imbu, Ok. ela é concursada
E ela falou, mana, a quantidade de crianças que não têm internet em casa para fazer as atividades, ela conseguiu ver que é exorbitante, principalmente nas periferias, Exatamente. nas comunidades, entendeu? E aí eu te pergunto, como que essas informações vão chegar lá? Até porque não é uma gestão simples, porque quando a gente se fala assim, ter acesso à internet, não é só ter acesso à internet, não é a prefeitura colocar um poste com Wi-Fi disponível para todo mundo, sendo que a criança não tem acesso a um aparelho Exato. celular, não tem acesso a um computador, é muito mais profundo do que às vezes a gente que está olhando de fora julgando acha, né? Então, Exatamente. uma situação, se a gente for colocar realista, e eu acho que a gente tem que começar a ser mais realista tanto com a nossa população, quanto com aqueles que assistem, que você que está assistindo a gente, você que está assistindo esse podcast, você que está tendo acesso a essa informação, cara, muitas vezes o seu vizinho que não está trabalhando, não tem computador, não tem celular, e ele está dependendo daquilo, essa informação não vai chegar para ele. Exatamente. E aí, como entrar nisso, né? Como mudar este quadro? Né? A gente sabe que a prefeitura ela disponibiliza locais que têm acesso a essa informação, que têm acesso a aparelhos que podem dar essa informação para as pessoas, mas não é de um bem comum. Exato. Nós temos os acessos digitais, né? Que são alguns locais que têm, inclusive, funcionários da prefeitura, que eu também não conhecia até estar lá, e que eles dão todo o suporte. Mas mesmo assim, eu ainda acho que nós não podemos sair lá de trás, de mandar, de repente, sabe, algo em casa. Sim. Porque a tecnologia ela tomou uma proporção muito grande. Hoje em dia você acha que está todo mundo antenado, mas quando você começa a pensar e olhar o todo, você vê que tem muitos locais que não têm acesso à informação. Exato. Então eu acho que a tecnologia ela é maravilhosa, mas você tem que fazer algumas coisas. Eu ainda tem coisas que eu gosto do papel, né? Eu acho que tem que chegar a informação nas pessoas através, né, de um impresso. Sim. Ah, Débora, mas aí você vai ter um custo alto, isso daí não tem como. Eu não estou dizendo que todo e qualquer tipo de informação você vai fazer isso, mas as mais relevantes, de levar informações precisas para as pessoas, eu acho que ainda teríamos que continuar. Sim. Né? Porque até as pessoas brincam, se der um bug, então, no Instagram, no Facebook, alguma coisa no WhatsApp, você não... E aí, o que você faz? Você não estuda mais, Você não você faz não lê mais nada? mais. Não... Exatamente. Né? Então, assim, quando você sai disso, que nem esse final de semana, eu fiquei de sexta para domingo sem celular. E aí, você morre? Não, a vida precisa continuar. Você vê as coisas de uma outra perspectiva, Exato. entendeu? Você fala, cara, eu consigo viver sem essa tecnologia. Nossa, conhecer pessoas, conversar. Meu, é muito bom. Então, assim, eu acho que nós não podemos esquecer da onde nós estivemos. Sim. Mas, claro, sempre pensar adiante. Mas entender que a minha realidade pode ser diferente da sua. Exato. E o que eu vou fazer para que isso seja diferente? Para que essa informação chegue no Mateus que não tem? Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar cada caixinha diferenciada. E falta um pouco isso, porque a pessoa acha que a realidade dela... Ah, eu tenho internet, eu tenho um iPhone. Tá, mas o seu irmão não tem, o seu vizinho não tem. Exatamente. Né? E o que você vai fazer para essa informação chegar lá? Né? Então, nós precisamos pensar sempre nisso, que é possível, sim, você ajudar o próximo, que seja com a sua comunicação do seu celular, ou dar uma sugestão, olha, precisaria de um impresso, porque as pessoas, lá naquela comunidade tal, ali não está chegando a informação, as pessoas ali... Né? E eu digo que muitas pessoas, às vezes, não sabem aonde buscar determinadas informações. Exato. Então, eles acabam querendo que você, enquanto um representante da população, resolva coisas que o próprio município tem que resolver. Exato. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas acabam ficando refém desse sistema político, da politicagem,
Por quê? Porque às vezes a pessoa prefere não dar o direcionamento e manter aquela pessoa ali retida com você porque você quer fazer o troca-troca do voto, Exato. né? Então, assim, eu acho que precisamos entender que a política ela é o maior meio de transformar a vida das pessoas. Então, vamos deixar de lado a politicagem, né? A politicagem é o que estraga a política e que a gente vem percebendo que as pessoas estão desacreditadas da política pela politicagem. Exatamente. Débora, para que as pessoas entendam, comecem realmente a ver você como uma voz do povo e como mudança, eu queria que você falasse especificamente quais são os pontos que você vai trabalhar e o que nós devemos esperar da, da sua eleição. Então, eu como representante do povo, né, venho aí como pré-candidata, né, a vereadora aqui do município de Taboão da Serra. E o que um vereador faz? Eu acho que o primeiro passo seria entender este papel, para que eu possa dizer o que eu pretendo fazer. Que para muitas pessoas talvez não seja nem claro qual é o papel de um vereador. O que o vereador de fato tem que fazer? Será que ele tem que dar brinde? Ele tem que dar uma cesta básica? Será que ele tem que. Não. O papel do vereador, ele é o porta-voz da população. O que seria isso? Ele é a pessoa que vai intermediar a população com o executivo, que seria o prefeito. Ele vai levar a demanda da população. Porém, um dos papéis mais importantes que eu acho que um vereador ele tem que cumprir e que eu percebo que é um pouco falho no nosso município é de ser um fiscalizador. Ah, Débora, mas como assim ser um fiscalizador? Na verdade, o vereador ele tem que cumprir um papel de fiscalizar o dinheiro da população. Eu pago impostos, você paga impostos. Esse dinheiro ele vai para o caixa da prefeitura. E o que é feito com esse dinheiro? Aonde está sendo investido? Então, esse também é um dos papéis importantes de um vereador. Só que é um papel também muito difícil, né? Por quê? Porque você tem que fiscalizar aonde o prefeito está investindo esse dinheiro. E falar para a população, olha só, população, nós recebemos aqui um recurso para a educação de X. Esse recurso ele foi destinado para merenda. O executivo, o prefeito, ele está comprando a merenda tal, da empresa tal. O que vocês estão achando da merenda? Ah, não, a merenda tá. Então vamos trocar a empresa, vamos verificar o que está acontecendo. Né? Então, assim, o papel do vereador no município é exatamente esse: é ser um interlocutor, né, um porta-voz da população. Mas não é ele que vai ficar lá tirando a fotinho, o escadão, gente, pintou o escadão. Não. Entendeu? Quem executou isso foi o executivo ou não. Porque muitas vezes o vereador também ele pode levar a demanda e o executivo não executar. Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender esse papel primeiro. Né? Porque, infelizmente, nem todo mundo entende. E é engraçado que quando você se coloca já como um pré-candidato, as pessoas começam a te fazer pedidos assim que você não faz ideia. Mirabolantes. Entende? Só que aí você precisa conscientizar a população. Porque assim, quando um eleitor, ele vende o voto dele, porque querendo ou não, isso é uma forma de você fazer uma troca. Fato. A primeira pessoa que ele vai vender vai ser você. Então, se eu faço um jogo de troca-troca com você, a primeira pessoa que vai ser vendida vai ser vocês. E a corrupção já está começando dali. Porque se um eleitor vem e fala assim, ai, Débora, você poderia colocar um bloco lá na minha casa? Eu só voto em você se você colocar um bloco, por exemplo. Esse tipo de eleitor, ele precisa entender que a responsabilidade maior dele no município, quando as coisas não estiverem caminhando, ele precisa entender para quem que ele deu voto. O que é loucura, desculpa te cortar,
Imagina. É que quando a gente para pensar sobre a educação, porque isso vem de educação. Desde que eu me entendo por gente, a gente vê a troca do seu voto por diversas maneiras. E aí você, quando paro para olhar e pensar desse lado, eu começo a entender quão lucrativo é estar no poder para que eu possa comprar o quão aquela pessoa está lucrando em cima de uma população pobre sem educação que mal sabe do que ela tem força para fazer. Porque, infelizmente, nós estamos falando de uma população que tem força para fazer, mas não faz porque foi educada e doutrinada. E a gente pode colocar, por que doutrinada? Porque foi colocado desde a sua infância a vender o seu voto e continuar no mesmo mundo pequeno. Não ir para frente, não estudar. E assim, a gente sabe que quanto mais pobre, melhor é para quem tem educação comprar essas pessoas. Porque ela vai pela necessidade. Então nós estamos aqui conscientizando ou tentando e lutando para conscientizar uma população que está acostumada a se vender para quem tem o poder. E eu acho que você entrando nesse papel de estar indo tecnicamente para uma posição de poder, você começa a ver quão isso é absurdo. Exato. E lutar contra isso, eu acho que é o que mais doído, né? Porque quando você está com um coração bom para aquilo, para tentar realmente mudar, e você chega numa pessoa e fala assim, olha, eu não vou comprar o seu voto, eu não vou fazer isso porque esse não é o meu papel. Acho que a ficha deve cair para uns dois lados. Falar assim, primeiro, ela deve estar querendo ser melhor do que outros. Podemos colocar assim, né? Num pequeno pensamento. E outros vai falar assim, ué, mas qual que é o papel, então, dela? Acho que até mesmo quem se coloca nesse papel não sabe o papel. Exato. Então, reeducar a população para uma consciência do que é, o que a pessoa faz e principalmente que ela está ali te representando. Isso é muito forte. Sim. Você representar alguém, você dar a sua cara por alguém, lutar por esse alguém, para a melhoria desse alguém, não é só em uma vez, em 4 anos, que ela vai colocar um bloco na casa dela. Não, é a chuva que pode vir, que tem que ter a canalização para não derrubar a casa dela. Exato. Quem é que tá fazendo? Desculpa, acho que eu já até falei demais. Não, imagina. Mas isso começa no trazer a reflexão. Exato. Eu acho que é isso que a população precisa nesse momento. Pessoas que façam elas refletirem em si só. E eu tenho encontrado várias pessoas que eu tenho feito essa reflexão. Eu estou jogando para a pessoa. Eu falo assim, olha, o papel de um vereador é esse, esse, esse. Isso que você está me pedindo, você acha que seria... Eu poderia te ajudar a resolver o seu problema momentâneo. Mas o que você precisa entender que da onde está vindo esse dinheiro? Porque imagine que se cada pessoa que me pedir para fazer algo que não seja o meu papel, da onde eu vou tirar? Exato. E aí é onde você começa a refletir um outro lado, né? Porque assim, um vereador, ele é muito bem pago para fazer o papel dele enquanto vereador. Sim. Se ele fizer o papel dele. Agora, a partir do momento que você começa a fazer um papel qual não é o seu, não tem bolso que segure. Porque imagine, vai vir um, vai te pedir o bloco, aí vai vir o outro, vai te pedir um dinheiro para pagar uma conta que está atrasada. Aí vai vir um outro que vai te pedir uma cesta básica. Aí vai vir um outro que vai pedir para você comprar um remédio. Mas ele não sabe que na farmácia de alto custo o remédio dele é gratuito. Aham. Porque ele não foi orientado para isso, mas você vai lá e saca do bolso e dá o dinheiro para ele comprar o remédio. Então você está mantendo um sistema que vai chegar uma hora que o seu salário não dá. Exato. Você está entendendo? O seu salário enquanto vereador não dá para você ajudar as pessoas da forma que elas gostariam que fosse. Sim. Então, se você conscientizar, né, por exemplo, na farmácia de alto custo, qual a
conscientização que tem de medicação que as pessoas podem pegar numa farmácia de alto custo. Tem uma medicação que eu uso, que é o Clenil, que é uma bombinha. Essa medicação ela custa R$70. Ela tem na farmácia de alto custo. Olha aí. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, entende? Conscientizar as pessoas. Ah, Débora, mas você não sabe o que a pessoa está precisando de uma cesta básica. E aí ela vai lá no CRAS e o CRAS não arruma a cesta básica para ela. E aí, você então não vai dar a cesta básica para ela? Aí nós temos que conversar com a pessoa, ajudar ela dentro da lei, né? Porque também tem aqueles que não precisam e querem pegar. E aí Nossa, você falou tudo. Olha, você tá entendendo? assim, ó, eu acho triste, porque eu conheço algumas pessoas que pegam alimentos e não precisam. Pegam cesta básica e não precisam. Gente, não é pessoa de longe, não. Se eu fosse falar o nome desses caras de pau que tem por aí, eu não vou nem citar aqui pra mim não arrumar confusão depois. Mas tem uma galera que não tem consciência de nada e só quer pra ele. É isso que é o mais triste. E aí você tem que filtrar isso. Porque não existe necessidade. Gente, eu vi uma vez uma senhora aposentada, marido aposentado, uma casa linda que eles têm, na fila pra pegar cesta básica. E eu falei assim, gente, Oi, né? eu olhei pra aquilo e falei assim, não tô vendo o negócio, eu tô vendo o negócio daquele. Pessoas realmente precisando daquele alimento. E aquele outro ser humano que não precisa, tem condições de comprar, pegando de quem está realmente precisando. Então, fazer todo esse filtro Não é fácil. não é fácil. Não. Eu paro para imaginar o tanto de coisas que saem do governo para pessoas que não precisam, que deixam de ajudar outras pessoas que precisam, e não só do governo, mas de várias ONGs. Gente, nós estamos falando de um Brasil que existem inúmeras ONGs voluntárias que ajudam. Você que precisa realmente de ajuda, existe ONGs que faz esse papel. E você tem que ter acesso a essas ONGs. Como? Primeiro, indo até elas, sabendo o nome delas, onde elas estão, o que elas podem fazer por você, indo até elas. Segundo, cara, se você não está indo até elas, qual é a barreira? Aí já é a barreira da informação. Porque, de verdade, eu conheço igrejas que ajudam, além das ONGs. Existem inúmeras igrejas que ajudam com cesta básica, existem igrejas que ajudam com roupa. Não só igrejas, existem pessoas que fazem esse trabalho, empresas que fazem esse trabalho de ir ajudar pessoas que realmente precisam. Quando eu vejo determinada situação, eu quero entender o porquê que a pessoa está naquela situação. Exato. Até porque tem situações que a própria pessoa busca. Sabe assim? Não quer trabalhar, não quer lutar, não quer acordar cedo, não quer... Assim, existem inúmeros fatores. Gente, eu fico inconformado com o ser humano nesse sentido. A gente vai deixar aqui, porque a gente já tá fugindo um pouco do assunto. Desculpa, Débora. Não, mas Que bate essa revolta. Mas assim, existem, eu acho que aí dois lados, né? Existe o lado da revolta, que nós ficamos realmente revoltados com pessoas que não precisam e tiram a oportunidade de pessoas que precisam. E aí eu venho aqui chamar, né, você para refletir, né, para que esse podcast realmente seja um momento de reflexão no sentido para você se tornar uma pessoa melhor. Não tire a oportunidade de quem precisa, porque muitas das vezes tem lares que não têm o que comer. Esse é o primeiro ponto. Exato. E aí existe um segundo ponto, Matheus, que eu tenho conversado com pessoas que não gostariam de estar passando por esse momento de vulnerabilidade. Sim. E elas se sentem humilhadas pelo sistema. Então, às vezes, ela não quer ir, porque ela sabe que ela chega lá, ela vai ter que esperar 2, 3 horas, ela vai ter que se humilhar. Isso aconteceu há umas 2 semanas com uma situação.
E eu fui entender, né, o que estava acontecendo com essa pessoa. Falar, não, mas você tem direito nisso, nisso e nisso. Sim. Orientando a pessoa. Mas ela falou assim, Débora, é tão humilhante a gente chegar num lugar desse, que muitas das vezes a gente prefere pedir para uma outra pessoa para ver se ela te dá, que é mais fácil. Porque às vezes você quer fazer o seu direito ser colocado em prática, Sim. mas aí existe esse outro lado. Então, é aquilo que eu volto a falar, né? Você precisa treinar, inclusive as pessoas que estão lá trabalhando nesse lugar. Exatamente. A pessoa está indo lá atrás de uma cesta básica, bate um papo, vê se a pessoa está dentro das regras, mas conversa, entra na história, tenha empatia para saber por quê. A pessoa chega lá, já fica 2 horas esperando, a pessoa já fala, pô, meu, eu vim aqui querer uma cesta básica, chego aqui, a pessoa me trata... Não, você chega às vezes lá num CRAS, a pessoa nem olha na sua cara, Matheus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir. Verdade. Então, assim, gente, um recado para você que está assistindo, que seja servidor público, se coloque no lugar. Se a pessoa está aí, é porque ela precisa. Ela não está indo aí a passeio. Sim. Agora, tem as exceções, como o Matheus falou. Tem. Então, o que vai ter que ser feito? Um filtro. Mas fala com amor para aquela pessoa. Né? Olha, realmente você está precisando? Você está vindo aqui, você está tirando uma oportunidade de uma pessoa que realmente precisa. Eu me lembro que na pandemia, aquela história toda do auxílio emergencial, eu estava trabalhando por conta. Eu tinha o direito de pegar os benditos R$ 600. Eu não vou dizer que eu estava passando necessidade, mas, pô, eu estava ganhando meu salário. Matheus, cortou. Eu falei, gente, minhas contas, né? Você fica naquela situação. Exato. Eu pagava o DAS, tudo bonitinho. Você acredita, Matheus, que eu vim conseguir pegar no 4º lote na última semana? Negado. Negado. Uau. Só que eu fui lá na fila da Caixa Econômica para pegar, tinha um jovem na minha frente cantando assim, ele tava super... Ah, meu, já peguei o auxílio emergencial, R$ 600. A próxima semana eu pego o Bolsa Família. Para que eu vou trabalhar? Fazendo exatamente o que você falou, entendeu? Então, a pessoa tirando a oportunidade de alguém que realmente precisava. Sim. Né? Então, eu acho assim, existem os 2 lados que precisa ser avaliado, né? Existe o lado da pessoa que realmente precisa e que nós temos que ter um olhar de compaixão, um olhar de empatia, um olhar de direcionar, um olhar de ajudar, mas existe aquele também que não precisa. Sim. Né? Então, a chave aqui desse tema que nós estamos falando é que as pessoas que estão ali, né, que são os assistentes sociais, as pessoas que estão ali se colocando na brecha para conversar com essas pessoas, que realmente têm esse olhar tanto de compaixão, mas de um olhar de justiça, de um olhar de ver se realmente é necessário ou não. Porque às vezes a pessoa também já faz um pré-julgamento. Ah, o Matheus precisa? Então quer dizer que para você ir lá você tem que ir todo esmilinguido, você tem que ir sujo, você tem que ir maltrapilho, você tem que, né, como eu ouvi dessa pessoa. Nossa, Débora, mas eu cheguei lá só porque eu estava um pouquinho mais arrumada, a pessoa acha que eu não estou precisando. Mas não é assim. Verdade. Então, assim, gente, menos julgamento e mais acolhimento. Exato. Né? Eu acho que a palavra seria essa. Não julgue se a pessoa... Não, ouça. Faça a sua análise como profissional. Se ela está dentro das regras, se está. Se está, libera. Ah, mas a pessoa veio aqui, é mentira. Aí é um problema dela com Deus. Exato. Você está entendendo? Se ela estiver mentindo, se ela estiver, digamos que, contando uma história triste para se beneficiar, você fez a sua avaliação e está tudo bem. Aí é a consciência dela para com Deus, porque eu costumo, né, o meu filho até fala, mãe, esse é o seu jargão. Tudo que se planta, colhe. Fato. Então, se você plantar mentiras, você vai colher consequências relacionadas à mentira. E aí, quando você estiver passando por uma situação, você vai falar, ai, mas o que eu fiz? Ué, você só mentiu que você precisava pegar a cesta básica lá no CRAS e você tirou a oportunidade de alguém e agora você está passando necessidade, meu camarada. Então, assim, gente, nada fica
escondido aos olhos espirituais, né? Independente da fé, que nós não estamos aqui falando de A ou B, mas eu entendo que você aí que está nos assistindo, você acredite em um ser superior. Sim. E nada fica escondido atrás dos olhos desse ser superior. Então, Exatamente. assim, cuidado com as suas consequências, com as suas atitudes que vão levar as consequências, né? Não tire as oportunidades de quem realmente precisa para você se beneficiar, porque lá na frente você vai ser cobrado. É isso. Gente, estamos muito felizes de conhecer a pré-candidata Débora Andrade. Gente, uma mulher incrível. O Instagram dela está aí no rodapé e nos demais vídeos embaixo. Então, por favor, conheça. Veja os projetos que ela tem. Eu estou encantado com o trabalho que ela vai estar executando. E de verdade, meu coraçãozinho já está grato de poder conhecer uma mulher tão maravilhosa quanto você. Dé, Obrigada. recadinho final para nossa galera. Olha, recadinho final aí para vocês, né? O Matheus já deixou aí o meu contato nas redes sociais. O que eu puder ajudar dentro do que é o papel de um vereador, do que realmente eu possa fazer a diferença na sua vida como cidadão, como população. Conte comigo, né? E eu digo mais, eu digo que nós temos que fazer uma corrente do bem. O bem prevalece ao mal. Agora, eu sozinha não sou ninguém. Eu preciso que você esteja comigo nessa caminhada. É uma caminhada difícil, é uma caminhada árdua, é uma caminhada que requer persistência, que requer pessoas que estejam junto. Porque eu acho que um sonho sonhado só é apenas um sonho. Mas um sonho sonhado junto, ele pode se tornar realidade. É isso. Gente, muito obrigado por vocês ficarem comigo até agora. Esse foi mais um programa Matheus Leal de Tudo para Todos. E tivemos o privilégio de conhecer a pré-candidata Débora. Com certeza vocês vão ouvir muito mais dela aqui com a gente. Muito obrigado, Débora, por você se disponibilizar, de vir aqui conversar comigo, de mostrar o seu lado, de ver o quanto isso é real e palpável. Caiu o celular, gente, deixa pra lá. Enquanto isso é palpável. Então, muito obrigado de verdade por ter vindo, por ter nos iluminado, trazido um pouco daquilo que está por vir de mudança para nosso município, e que eu acho isso super importante, e ver alguém comprometido em mudar, que é algo muito difícil hoje. Que o Eterno continue te abençoando poderosamente. Matheus, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? E espero podermos estar juntos em outras oportunidades. Que Deus te abençoe também com o seu projeto de tudo para todos e que possamos nos encontrar muitas outras vezes juntos. Sem dúvida, pode deixar que tem mais convite para cá. Obrigadão, gente. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês em casa. Nos vemos no próximo episódio que tem muita coisa boa para vocês. Beijo. Tchau, tchau.